pessoal, boa noite. Boa noite. Estamos começando agora, a gente está com um convidado aqui especial, o Raidel veio, conseguiu um tempinho para nós. E a gente vai colocar aqui uma musiquinha para a gente começar a relaxar, tranquilizar a mente, né? Vamos aguardando o pessoal chegar, dar aqueles 5 minutinhos pra gente... O pessoal vai chegando pra gente começar o assunto e as pessoas não ficarem totalmente perdidas no que está sendo dito. A gente vai falar sobre depressão, né? De onde vem essa depressão, o que a gente faz para ficar nessa coisa tão difícil de romper, né? Como que é difícil a gente viver feliz, né? Completos. A tristeza faz parte, né? Da nossa vida e a gente muitas vezes está vivendo uma tristeza que não é patológica, que é um momento de inconformação, estamos inconformados com a situação que a gente se encontra e isso faz com que a gente saia da nossa zona de conforto e vá procurar as soluções necessárias, né? E aí, só que em certos momentos isso não é tão simples assim. A gente não consegue sair dessa situação de tristeza e a gente fica se perguntando, né, quanto tempo vai durar essa dor? O que eu preciso fazer para me livrar dessa dor? E muitas vezes a gente procura o psiquiatra e toma medicamento e o medicamento se torna a nossa bengala, né? Como se a gente fosse alguém capaz de solucionar os nossos problemas emocionais e viver livre e ter uma boa autoestima, segurança, né? Retornar à segurança. Muitas vezes a gente não entende por que aconteceu. Então hoje o Raidel veio pedir para ele vir, que ele tem uma vasta experiência, né? Com os transtornos mentais. Ele pode trazer para a gente um conhecimento, né, da área médica, mas pelo ponto de vista também psicanalítico, porque ele é psicanalista nesse também. Então a gente espera que ele tem certeza que ele veio para agregar valor a esse nosso encontro e conhecimento, porque o conhecimento liberta, né? Quanto mais a gente conhecer, mais a gente vai conseguir se libertar. Eu tô vendo aqui, esse aqui eu não tô conseguindo virar esse tripézinho aqui. A gente tá em 2 instas, a gente tá no insta do Raidel e no meu insta. Eu vou tentar apoiar esse outro aqui de uma forma diferente. Isso, que agora eu consigo ver vocês e vocês conseguem ver a gente. Eu e o Raidel, ok? Ok aí também? Então vamos começar, né? A gente criou aqui como o assunto é extenso e a gente já tá com bastante gente, né, online, a gente vai começar o assunto porque é necessário que se fale. Que se fale para que isso fique guardado dentro de um espaço de tempo razoável, porque é um assunto complexo, um assunto profundo. Então a gente, boa noite Roberta, boa noite Marisa. Tem bastante gente aqui também, a Gabriela, a Aline. Que bom que vocês estão com a gente. E a gente vai falar sobre depressão, dando um pouquinho mais de tempo. A gente fez uma orientação para a gente não perder tanto tempo e a gente conseguir fazer um fluxo bacana para ficar um conteúdo bem bacana para vocês. É difícil manter, né, a atenção nos dois. Então, às vezes, pessoal, a gente vai dar mais atenção aqui ou mais ali, mas a gente vai manter esse equilíbrio aqui, tá? Então, eu queria que quem tivesse aí, né, já começasse a pensar. O que é depressão para vocês? Boa noite, Dri. E o que é depressão para vocês? Vocês, né, se consideram pessoas depressivas? Vocês já tiveram episódios de depressão, que tiveram que tratar com medicamento? Vocês têm essa percepção, né? E a gente espera que vocês compartilhem aí com a gente um pouquinho da história de vocês, enquanto vai chegando mais pessoas. A Vida Leve está entrando, seja bem-vinda. A gente vai falar sobre depressão e o Dr. Raidel está aqui hoje para
para vir agregar bastante valor a esse momento. Então vamos lá. Vamos comentando quem que gostaria de falar pra gente sobre depressão, o que é depressão para você, né? Eu imagino, né, pelo que a gente tem visto e estudado, e que os pacientes sempre trazem para nós assim, o que é depressão que eu vejo nas pessoas, né? Vou falar das queixas que chegam até mim. Porque eu não consigo ser feliz, eu tenho uma tristeza, aqueles que não sabem por quê, né? Tem depressão, eu tenho uma tristeza muito grande, mas eu não tenho do que reclamar. E às vezes as pessoas vêm com depressão, inconformadas com alguma coisa que aconteceu na vida delas, e aquela situação traz um mal-estar profundo e que não se cura, que é uma ferida que não se fecha. Então, a depressão que eu vejo, né, a tristeza que eu vejo as pessoas carregando, com pensamentos que não se resolvem, né? Esses pensamentos depressivos, um comportamento, um padrão de pensamento que vai levando a pessoa a se manter em pensamento de tristeza, sentindo uma certa angústia e de desistência, de desesperança, não acreditando em mais nada na vida. É isso que chega para nós nos consultórios, né? E eu queria falar com o Raido, pedir para ele o que é a depressão para você, Raido. Como que você vê esse quadro todo, que já é uma coisa que há longos anos, né? A gente tem pessoas que passam uma vida inteira, décadas e décadas, sofrendo de depressão. Hoje eu estou aqui atendendo o convite da Juliana, né? Mas assim, não para falar de medicina e depressão, né? Talvez agora para falar mais pela vertente da psicanálise, né? Para a gente comentar mais essa pergunta, né? De onde vem a depressão, né? Acho que do que eu explicar o que acontece dentro da cabeça, né? Mas de onde vem isso, né? Então a gente começa por uma coisa muito subjetiva já, né? Uma situação subjetiva, porque quando alguém entra, né, no meu caso, para que eu como médico olhe essa situação, e eu posso fazer a pergunta, né, para qualquer situação médica, né, aonde dói nesse momento, né? E a pessoa pode me responder que não dói em lugar nenhum, não tem dor, não adianta eu palpar, não adianta eu fazer nada, né? Porque a dor está na realidade, né? Então a gente tem que achar agora que realidade é essa da pessoa, né? Então a busca disso, né? Onde está a origem dessa depressão, né? Então a origem da depressão, se a gente for fazer aí uma análise comportamental, né? Então a gente pode primeiramente dentro de traumas da infância, né? Naquele momento do 0 aos 7 anos, né? Que a gente vai ter o imprint, né, dos padrões, né, das crenças, né? O que a Roberto colocou aqui? Eu tive depressão, perdi a fé e fui invadido por um desejo de morte. Aí a Marisa colocou assim, a dor da alma, que a pessoa não vê saída para viver. Então, continua então por quê, né? Então, aí a gente vai, né, debatendo essas questões de origem, né? Então ela pode estar, né, nessas questões desse sentimento que vocês estão comentando, mas a questão básica, né, desse sentimento, ela pode estar ali na questão da infância, na questão de perdas, né, perdas de pessoas, de entes queridos, né, de perdas, assim, de um filho que sai de casa, né, uma mãe, né, aquela síndrome do ninho vazio, né, então a gente tem de uma separação conjugal, né. Então a gente também pode ter a perda da autoestima, né? Então a gente vai viver fracassos, né? Viver com críticas duras, né? E até mesmo quem convive, por exemplo, com doenças crônicas, né? Doenças que trazem dores, né? Limitações, incapacidades, né? Então isso também vai poder ser uma raiz aí da depressão, né? E logicamente tem a vertente da medicina que vai trazer as questões biológicas, neurotransmissor. Então, você não encontra um fato, né, que justifica na vida da pessoa, mas sim um desequilíbrio neuroquímico da pessoa, onde o remédio aí vai ser, né, muito interessante, né? Mas tudo parte do quê, né? Da situação de que você cria uma raiva de si mesmo, né? Por uma questão da identificação do seu ego, né? Com algo que se perdeu, né? Algo amado que se perdeu, algo desejado que se perdeu, né?
E aí o seu superego, né, aquela questão que a gente tem das crenças, dos padrões, vai te idealizar um sentimento de culpa, né? Então você vai conviver aí com a raiva, culpa, né? Que são sentimentos até que, né, a gente está começando a tocar nessa situação. E aí se instala o sofrimento. Aí vai se instalar um sofrimento psíquico, né? O sofrimento psíquico, ele vai trazer o quê? Um esvaziamento afetivo, né? A pessoa vai ter aquela situação que vai começar a perder prazer, né? Prazer nas situações da vida, né? Eu acho interessante colocar assim, sabe, que o que às vezes a questão do sentir, né? Aquilo que eu trago comigo, e aí o Raid falou de várias situações que pode trazer, desencadear, né? Uma depressão, né? Uma desesperança. E é muito interessante a gente observar que essa desesperança e todos esses sentimentos, todas essas angústias que a gente vive, vem pela vivência que a gente tem, né, nessa infância, como que eu desenvolvo todas as minhas experiências de vida e como que eu vou lidar com os acontecimentos da vida. Porque muitas vezes, né, Raid, a gente vê as pessoas sofrerem grandes. Hoje a gente estava conversando no café da manhã, e aí eu estava falando com ele, Raid, mas tem pessoas que vivem situações tão difíceis e tem uma alegria natural, né? E outras realmente não, elas mesmas se sentem, como o Raid falou, culpadas, né, Raid? Uhum. Porque não é uma coisa que eu não tenho motivos para reclamar da minha vida. E mesmo assim, ela vive uma tristeza. E isso é motivo de vergonha, é motivo dela se angustiar, né? E aí é quando o Heidel fala nessa formação da personalidade, na formação dessa infância, né? Nas experiências, no superego, na montagem dessa estrutura psíquica, é que às vezes dentro desse inconsciente está perdido ali alguma coisa que está forçando para vir à luz, e a gente está colocando, recalcando, reprimindo isso, né? Então, dentro desse aparelho psíquico, tem toda uma questão que a gente às vezes não está consciente, mas que está acontecendo lá dentro, né, Raid? Isso. E aí pode ser também um arcabouço ali para começar o sofrimento, né? Como, de acordo com o seu entendimento, né? Desse fato, né? E às vezes, como a gente diz, é uma fantasia, né? Às vezes o fato nem existe, né? Mas você fantasiou algo, né? A gente fantasia algo que alguém, meu pai, minha mãe não gosta de mim, né? Então isso nem existe na verdade, mas isso é uma fantasia que pode proporcionar um sofrimento psíquico, né? E aí vai para aquela situação que eu falei, do esvaziamento afetivo, né? Onde a gente vai perdendo prazeres, né? Então a gente vai entrando em desequilíbrio, né? São os nossos desejos não atendidos, né? Eu quero ser amada pela minha mãe. Isso. Tá lá no meu inconsciente isso. E muitas vezes a gente não sabe. É interessante que uma vez eu vivi uma dinâmica de renascimento. Eu fui lá no útero da mãe. E no momento em que eu tava no útero, eu senti que ela queria que eu fosse um menino. E aí eu falava assim, mas eu não sou um menino. E aí eu falava assim, ok, então eu não sou um menino, mas eu sou uma menina. Mas ao mesmo tempo que ela pensou isso, né, de querer de repente fosse um menino, o que me deu o entendimento que estava no meu inconsciente, que logo ela resolveu isso dentro dela. O que eu percebi da minha mãe é que ela gostaria que fosse um menino, mas se fosse menina, tudo bem. E automaticamente eu resolvi isso. Então esse processo de rejeição que a gente às vezes sente, que a gente tem, fica nesse inconsciente e fica esse vazio que a gente não entende porque não preenche, né? E aí a gente poderia entrar pelas questões sistêmicas, mas eu acho muito interessante que quando a gente... Como ajudar pessoas que se sentem frustradas e infelizes. Tá. Então, o que acontece? A gente tem várias situações para ajudar essas pessoas. O Heidel tem trabalhado com isso há mais de 10 anos, e eu como enfermeira e agora como terapeuta, e a gente percebe o seguinte, que é uma coisa, como o Heidel falou, é subjetivo, né, Heidel? É subjetivo, e as coisas vão tendo uma situação assim, crescente, né, a gente pode falar, porque a gente pode começar a ter a gente não parte diretamente para uma desesperança, né, só se for uma situação muito grave, né, muito forte, né, uma ruptura muito forte com a vida, né?
Mas a gente começa assim por um sentimento de desespero, né? A gente vai entrando primeiramente num desespero que é essa situação de frustração, né? Que é a ruptura, né? Do desejo e desse alvo que o desejo gostaria de atingir. Que é a satisfação dele, Que é né? a satisfação. Então, primeiro a gente entra em desespero, né? Então, essa ruptura com si mesmo, né? Então, essa aí já começa a configurar alguma coisa mais séria, porque aí você vai começar a ter problema de relacionamento interpessoal, né? Você já tem uma intrapsíquica, né? E aí você começa a entrar no desamparo, né? As pessoas, às vezes, você pode começar a ter uma ruptura com o outro, né? A ruptura com o outro te gera o desamparo, né? Você vai se sentir só, né? Sem o apoio, né? Então agora você teve uma ruptura consigo mesmo e agora com o outro, né? E aí sim, né? Vem um grau mais assim terrível, né? Que a pessoa perdeu a si mesmo, perdeu o outro e aí ele entra em desesperança, né? Que é a ruptura agora com a questão do entusiasmo com a vida, né? Então você perde o sentido da vida, né? Porque a gente tem que ter, não pode perder o sentido da nossa existência, né? A gente tem que ter assim, para que eu estou aqui, né? Qual o motivo, né? Então, o que eu vim fazer, né? Qual a minha meta a ser atingida nessa vida, né? A gente precisa estar sempre desejando. Que me perguntou ali, né? O que fazer? Sim, Marisa, tem como olhar para isso nas constelações? No meu caso, vem de gerações. Sim, tem sim, Marisa, porque muitas vezes, né, aí sistemicamente, até responde a pergunta que veio anteriormente. Como superar esses traumas? Tem cura? Sim, isso tudo é como o Raio está falando. Não vai acontecer de repente. Por isso que a gente fala, quanto antes vocês procurarem auxílio terapêutico, melhor. Para vocês enfrentarem os traumas, porque a vida não para, a vida continua. Então, como que eu vou trabalhar coisas do passado? O quanto antes melhor, porque o presente está acontecendo todos os dias. E amanhã e depois, você vai acumulando dificuldade de lidar com a vida, como o Raio estava falando aqui. Então, como que eu vou tratar e curar essas coisas? É com o tempo, né, Rai? É com o tempo, então. Aí a gente vai ter que o quê? Em cada etapa dessas 3 que eu disse, né, que são agravamentos da situação, a gente tem que, né, como terapeuta, como médico, como psicanalista, na hipnose, como hipnoterapeuta, né, a gente tem que tentar desenvolver atitudes restauradoras, né, restauradoras desse equilíbrio emocional, né, da pessoa. Fazer com que esse sofrimento pegue um sentido, né, para que ele faça ainda aquela motivação de viver, né? Do sentido existencial, né? Que retorna o desejo, né? Então a gente tem que transformar, pegar essas atitudes restauradoras e transformar em energia, né? Que dê potência a resolver o sofrimento. E isso é particular, é de cada um, né? E é no tempo de cada um. É no tempo de cada um. E isso acho que passa, né? Por uma situação mais interessante de todas, né, que chama-se autoconhecimento, né? A gente atingindo o autoconhecimento, a gente vai conseguir reharmonizar isso, né? Equilibrar todos esses sentimentos e realmente aí sim, né? Fazer com que a força interna que a gente tenha seja maior do que as forças externas, né? Porque quando a força externa dita nossos comportamentos, eu acho que a gente vai perdendo a força interna, né? Que são as forças potencializadoras da gente reagir às dificuldades, né? Então, quando o mundo fala mais alto do que dentro da gente, isso é perigoso, né? Mas é uma situação que a gente já tem, é um autoconhecimento, né? Se pergunte, né? O que manda mais em mim? O que vem de fora ou o que vem de dentro, né? Já é uma boa situação para nortear, né? A Roberta tá falando aqui, ó, fora que muita gente acha que é frescura, a família tem que dar apoio, não ficar mais, né, com dificuldade. É difícil, sim, é trabalhoso e muitas vezes o que acontece, como o Raio começou falando aqui,
que é uma dor que não se palpa, né? Não se vê, não se enxerga. Então, como a gente tem uma cultura de doença ser física, né? A nossa ciência cartesiana compartimenta a gente, né? A psiquiatria, a psicanálise, as ciências, né? da psicologia, elas têm uma certa dificuldade, bem no início teve muita dificuldade de serem aceitas, porque não tinha como quantificar essas doenças, sabe, Roberto? Não é uma questão da família em si, mas a questão é cultural. Se eu não tenho um tumor para me caracterizar uma doença, que é algo físico, se eu não tenho um vírus, uma bactéria, uma inflamação, porque a partir do momento que se descobre os micro-organismos causadores das doenças, então você tem, para estar doente, você tem que ter obrigatoriamente um problema físico causado por um patógeno ou causado por uma reação do seu próprio corpo. Então a emoção, ela não era muito bem vista, né? Isso dava um quê de fragilidade, um quê de desarmonia, de mimimi, e muitas vezes, né, em pronto-socorro eu já ouvi falar assim, isso é piti, né? Isso era uma coisa que me deixava desorientada, já com o meu germezinho terapêutico já estava aqui dentro. Então eu acho que a grande questão desse momento, dessa live, é vocês perceberem que ter tristeza, ela é normal na vida. E ela que impulsiona a gente, ela que nos faz desejar, que é essa energia que o Raid está falando, sair de onde a gente está, para poder evoluir, para parar de sentir dor. Então, quando a gente chega, não cuida logo, por que gera medos? Dri, porque o que acontece? Toda vez que você está em depressão, você tem medo já da origem, talvez seja a sua origem, né? Porque são sentimentos muito de base do medo. Então, assim, o medo, ele vai gerando várias questões que podem te levar à depressão. E aí esse medo também, de continuar sendo rejeitado, de não conseguir fazer as coisas, de não conseguir dar conta da própria vida, de ficar dependente das pessoas, dependente de remédio, quer dizer, um monte de coisa. Até porque eu acho que esse medo que você está falando já é uma situação já da própria crença, né? Do padrão que foi colocado em você, né? Exato. Cuidado com isso. Então, aconteceu isso na frente da sua vida, pronto, desencadeia o medo, né? Então talvez exista algo além, né? Ou antes, anterior ao medo, né? Que são as crenças limitantes lá, né? Que já foram imprintadas em você, né? Exato. E por isso que aí o medo fica perceptível, porque muitas vezes ele também não dá para você saber que você está agindo de determinada forma porque você deseja diminuir algum tipo de medo, né? Então, eu acho interessante que vocês consigam olhar por esse ângulo, né? Que a gente precisa de autoconhecimento, como disse o Heidel, que a gente precisa, o quanto antes, cuidar da gente. O nosso propósito aqui na Terra é ser feliz, né? Então, assim, o que eu percebo dentro das minhas observações aqui, que às vezes pessoas que têm muito pouca condição de ser feliz, que seria aquilo que a gente coloca como normal, né? Padroniza como normal. A pessoa não consegue ser feliz, por quê? Porque ela tem tudo que deseja. Se ela já tem tudo que deseja, o que motiva a vida é desejar. Então, muitas vezes você está precisando de algo que te motive, de criar algum desafio. O desafio é desejar chegar em alguma meta. Por isso que coaching ajuda muito. Quando a gente está assim, o que eu vou fazer da minha vida? Eu tenho um trabalho, eu tenho isso, eu tenho... Vai lá na sua crença limitante, porque às vezes você precisa sair da sua zona de conforto e tem alguns medos. Então, trabalha a questão do coaching também, pode ajudar muito, né? Mas a terapia, o autoconhecimento profundo, contínuo, constante, ele é importante para trabalhar a depressão. Então vamos lá, o Heidel vai... Vocês podem falar um pouco mais sobre as crenças limitantes? Quer falar sobre essa parte? Por que gera medo? A gente respondeu, verdade. Então, eu vou falar um pouquinho, o Heidel vai falar um pouquinho de crença limitante. Olha bem, a crença limitante é aquela crença que te impede de agir e realizar alguma coisa na sua vida. Tudo aquilo que você acredita que gera medo, insegurança, angústias, né? Essa crença está te limitando. Você pode, um exemplo que eu vou dar e vou passar a bola para o Heidel aqui. Você manter um relacionamento, um casamento
porque você valoriza o casamento, né? Então as crenças, elas te dão a estrutura dos seus valores. Então você valoriza o casamento. Você mantém um casamento abusivo porque a separação é uma coisa que não cabe para você. Entende? Mas você pode acreditar numa mesma crença e ela ser possibilitadora. Por exemplo, você trabalhar muito bem uma relação com o seu parceiro e valorizar e vencer dificuldades de relacionamento comuns para viver uma vida com seu marido, porque você valoriza o casamento. E aí, se você não valorizasse o casamento, você não acreditasse no casamento enquanto algo bom, você dissesse, me deu trabalho, eu meti o pé e larguei aquele marido enjoado, porque você não valoriza o casamento, entende? Então, uma mesma crença, ela pode te limitar como ela pode te possibilitar. Vocês podem falar um pouco mais sobre crenças limitantes. Então, crença limitante, que eu entendo, é isso. E o que a crença limitante pode mais, né, fazer? Eu acho que traz muito sofrimento, né, Raider? Crença limitante é como se a gente entendesse assim, do 0 aos 7 anos, a gente funcionaria como se fosse uma esponja, né? Uma esponja sem crítica, né? A gente absorve tudo, né? Então, por exemplo, o pai que diz que se apanhar na rua, apanha dentro de casa, né? Ele colocou uma crença dentro de você, né? Que você, o quê? Tem que ser violento lá fora, né? Você tem que ser macho lá fora, né? Tem que ser muito guerreiro lá fora, né? Porque se apanhar lá, apanha dentro de casa. Então isso já é uma crença limitante. Eu tenho que ser violento lá fora com quem mexer comigo, né? Eu não posso apanhar, né? Então e você vai levando isso para frente, né? Vai determinando seu padrão de comportamento, né? Isso aí determina padrão de comportamento. Igual a Juliana estava falando sobre casamento, né? Tem mulher que passa para filha, cuidado, homem não presta, né? Então você vai casar com um homem, né? A filha vai casar com um homem, então já tem a crença que homem não presta. Então eu já sei que eu vou ser traída, é falso, né? Então isso são crenças limitantes, né? E que não te faz uma pessoa feliz. Como é que Não. você casa? Vai produzir sofrimento emocional, né? E sofrimento, o que é, né? Sofrimento emocional é uma ruptura com a sua identidade, né? Porque aquela crença não é sua, né? Foi colocada ali, né? Você absorveu e está vivendo aquilo que não é seu, né? Então, mesmo às vezes não acreditando, mas mas falaram para mim que é assim, né? Eu vou acreditar que é assim. Então, gera o quê? Um conflito, né? É um conflito isso, né? Entre seu essencial e seu chamado superego, né? Que alguém te colocou ali, né? Na sua convivência social, que começa dentro do micro social, que é a família, né? Que depois a gente vai para fora de casa e vai conhecer o macro social, né? Vai conhecer uma igreja, né? Às vezes muda a sua crença numa igreja, né? Então isso aí que são as crenças limitantes que são mutáveis, né? Graças a Deus, né? Porque senão a gente ficaria com essas limitações para o resto da vida. E a terapia é uma das situações que mudam as crenças limitantes, né? Faz dar o insight de que, eu estava pensando errado, caminhando pelo caminho que não é meu, né? Alguém me disse que era por aqui, mas eu nunca quis andar por esse caminho, né? Então a gente tem que ver essa situação do autoconhecimento mais uma vez, né? A gente tem que se autoconhecer, né? Porque autoconhecimento é uma bússola, né? Vai fazer com que você escolha o seu caminho, né? E não o caminho determinado por uma crença limitante lá atrás. Então, autoconhecimento, desenvolver o autoconhecimento é fundamental, né? E o autoconhecimento passa pelo quê, né? Passa pela questão de você saber captar as emoções, né? Identificá-las e dar rumo a elas, né? Você tem que dar rumo às suas emoções. Para onde essa emoção tem que caminhar? Tem que me levar, né? Então isso tudo pode ser bem trabalhado, né? Trabalhado e a pessoa desenvolver isso aí e realmente sair do sofrimento, né? Eu acho que é mais por aí. Inclusive a gente tava conversando, né? Em rádio, a gente falando assim, o que nos tem feito diante de algumas coisas que têm acontecido na vida, lógico, cotidianos, nossos desafios, né, da nossa vida pessoal. Aí o Raider chegou falando assim, pois talvez se eu estivesse passando por determinada situação
lá naquela época eu não daria conta de solucionar, né? E aí eu falei assim, que coisa, Raida, eu fiz um vídeo ontem falando exatamente isso no meu Instagram, que eu tava lá lavando louça e pensando, gente, por que que eu consigo ficar tranquila, né? Apesar de parecer para as pessoas que eu não estou, mas porque eu estou me cuidando, e o cuidado às vezes é visto como exagero, né? Por que que eu tô com o espírito tranquilo, porém determinada a me cuidar? Porque, gente, porque eu tô há muito tempo nessa busca do autoconhecimento. Me deu uma gratidão, eu falei, eu preciso falar isso para as pessoas, que apesar da gente não estar no mesmo barco, e obviamente não estar mesmo no mesmo barco, mas estarmos na mesma tempestade, o que que acontece? Rapidinho aqui, eu não imaginava que estes problemas tinham vindo da infância. Sim, pode ter vindo sim da infância, como o Raio falou, pode ser da infância, como pode ser um trauma que acontece com você no processo mesmo na fase adulta, né? A depressão pode ser por uma perda e não saber lidar com isso, não ter ferramentas, né? A gente tem os traumas e aí a gente entra numa tristeza profunda por muito tempo. Mas aí tem como trabalhar isso também. Todo mundo que tem depressão tem que ser acompanhado por um terapeuta. Eu concordo com você e concordo mais, eu acho que a gente tem que criar um hábito de ter algum terapeuta, como a gente faz os nossos exames anuais para a saúde física, eu creio que ter um terapeuta para a gente visitar de vez em quando a gente já resolveu os problemas mais profundos e tal, mas ter uma continuidade nesse autodescobrimento, nesses cursos, em tudo que a gente puder conhecer, eu acho que é legal também, Roberto, eu acho que vale sempre a pena. É aquela frase, né? Quem cuida precisa de cuidado, né? Exato. Por que desenvolve a síndrome do pânico? O Raider vai responder isso para vocês agora, Adri. Mas concluindo aqui. Então a gente está na mesma tempestade, eu sei que a gente não está no mesmo barco, mas com inteligência emocional, qualquer um, em qualquer barco, vai sair bem lá na frente. Então é essa a minha dedução. Porque o que acontece é que eu vejo pessoas muito bem resolvidas em situações que eu não saberia dar conta. Mas elas conseguiram, porque é a parte delas, é a vivência delas, é a história delas, é o desafio delas aqui nesse plano, nessa terra. Então é muito interessante a gente entender que quanto mais, seja você rico, pobre, perfeito, imperfeito, não importa, porque perfeito ninguém é, mas o que importa, a perfeição está em saber lidar com os problemas. Isso é que vai te dar uma qualidade de vida, vai te dar alegria, felicidade, momentos de alegria, vai te manter equilibrada, mesmo triste, chateada com alguma coisa, porque a tristeza faz parte do processo de vida, né? Quem vive tem momentos de tristeza, momentos de alegria. Agora, a tristeza e a desesperança, aquilo que é terrível, que a gente não consegue desvencilhar, a gente precisa desenvolver essa inteligência, a gente precisa identificar dentro de nós como fazer isso, né? E o terapeuta, ele é o facilitador desse processo, não é verdade? Então, como que desenvolve a síndrome do pânico, Raio? Ela quer saber, a Adri quer saber. A síndrome do pânico também vai depender do trauma, né? Que foi passado nessa vida, né? Algo que chocou, né? A sua crença limitante, né? Então, aquilo ali pode se transformar numa simples ansiedade diante daquela situação e depois pode passar com que essa ansiedade pegue uma proporção extrema, né? Então, a síndrome do pânico é, na verdade, a potência extrema da ansiedade, né? Então, você entra em desespero com tudo, né? Medo de sair lá fora, medo de morrer, né? Então, é o medo, né? A gente volta de novo na questão do medo, né? Então, você fica em pânico, né? Você entra em pânico, por quê? Porque você perdeu as emoções positivas, né? As emoções positivas de acreditar que você vai vencer, elas estão muito fracas, né? Então, as emoções, né? Não positivas, né? Começam a pegar força, né? Que é a própria questão que a gente estava conversando, frustração, raiva, medo, né? São exatamente forças contrárias à emoção positiva, né? E toda emoção, a emoção, né? O estado emocional governa o nosso corpo, né? Você pode ver quando você toma um susto, um medo, né? O que acontece?
aumenta a frequência cardíaca, né? Você começa a suar, né? Se isso for constante, muda seu sistema imunológico, né? Então, essa questão emocional realmente é muito importante para a gente, né? Então, a gente tem que... o que é isso, né? O que é transtorno do pânico? O que é psicose? Eu acho que isso passa por uma questão individual, né? A pessoa tem que ser analisada, né? Para ver a origem, né? A raiz do problema, né? Porque senão seria tudo resolvido para todo mundo, né? A gente ia fazer uma palestra para todo mundo que tem síndrome do pânico e todo mundo resolveria, mas não é assim, né? Cada um teve a sua crença limitante e seu desenvolvimento de medo, né? E aí configurou um sofrimento, né? E sofrimento ele pega, na verdade, o sofrimento ele determina 3 caminhos, né? Ou ele te define, né? Então, por exemplo, sou vítima do mundo, né? Então, é um sofrimento que vai te definir, como eu preciso de atenção, né? Então, você vai ser aquela pessoa que, né, fica vulnerável, né? Fica sensível, né? Ou ela te destrói, né? Então, esse sentimento, né, o sofrimento, ele pode te destruir. Então, você pode entrar numa depressão, a depressão agravar, chegar a um momento de desesperança muito grande e você até partir para o suicídio, né? Então, ele te destrói. Ou por outro lado, né? Ele pode te fortalecer, né? Então você tem esses 3 caminhos, né? Te define, te destrói, te fortalece, tá? E aí precisa ser trabalhado esses caminhos, né? Aprender o caminho do fortalecimento, que às vezes acontece uma coisa que a gente não consegue resolver, né, emocionalmente, o terapeuta ele vai ajudar você a entender qual o caminho mais saudável, né? Através daquilo que você traz, o que tá te faltando, né? O que tá te faltando enxergar, porque a cura tem dentro de você, os caminhos todos estão dentro de você, você só não tem consciência deles, você só não tem percepção. E que eu acho interessante que o Heider falou das fantasias, né? Quando a gente, dependendo do pânico, dependendo do medo que você tem, às vezes é aquele pânico que não está associado a nenhum acontecimento que você se recorde, às vezes pode estar lá na sua infância mais uma vez, no momento em que você, que o Freud fala do momento, né, do complexo de Édipo, quando você começa a desvencilhar da mãe, entregar a sua mãe, né, no caso dos homens, para o pai e dizer, não, peraí, essa libido, essa paixão, eu vou voltar ela para a vida, né? E aí aquilo não fica muito bem resolvido. Esse medo que você sentiu gera ali uma fantasia a respeito desse medo e que você leva no teu inconsciente. Ei, Cris, quanto tempo, que bom que você tá aqui. Seja bem-vinda, a Cristiane da Dona Luz. Mandou um abraço para sua mãe. Então, aí essa questão, né, que é muito interessante a gente olhar, que pode estar lá na sua infância e você está sofrendo, o que o Heider falou, no corpo, né? Porque a gente vai imprintar, quando a gente vai fazer uma hipnose, por exemplo, a gente ancora às vezes, já viu a pessoa que vai hipnotizar fala assim, põe a mão num determinado local e usa alguma palavra ancorando aquele sentimento, aquela emoção em alguma parte do seu corpo. Então a gente tem no nosso cérebro algum gatilho. E aí coisas que você viveu lá atrás, às vezes um cheiro te chama para aquele momento da fantasia criada lá atrás. E aí você, meu Deus, o que está acontecendo aqui agora? E o que o terapeuta faz? O que o Heider e eu a gente faz? Peraí, que pânico é esse? De onde está vindo isso? Vamos ouvir, porque ouvindo eu sei montar a história. E aos pouquinhos, quando a gente vai escutando o cliente, vai falando com ele, vai trazendo ele para uma realidade que talvez ele ainda não tenha percebido, em algum momento ele vai resolver a sua questão. Em algum momento, aquela fantasia do inconsciente vai vir à tona, vai vir à luz e vai ser resolvido. Né? Eu tenho um exemplo meu próprio, que eu tinha infecções urinárias assim, constantes. E num momento com o meu terapeuta na psicanálise, ele falou, você sabia que infecção urinária é isso assim, assado? Sobre a psicossomática. Aí eu falei assim, e pode estar ligado a essa questão? Aí eu falei, olha, que coisa. E resolvi. Eu tava para entrar com tratamento de antibiótico por 6 meses. Eu falei, eu vou morrer de icterícia, né? O meu fígado vai virar um pudim, porque eu nunca gostei de tomar antibiótico, eu passo muito mal.
E eu resolvi essa questão física, fisiológica, através do quê? Quando isso veio à luz. Então, o pânico, quando você vai para o terapeuta falar do seu medo, você está dando uma condição para que o seu inconsciente venha a se tornar consciente. Pela fala, pela montagem, né, da sua fala, pelos argumentos. Juliana, minha mãe quer saber o que é fobia. Fobia é medo. Fobia é medo. Se você tem medo, é medo que né, é um transtorno, né? Um medo exagerado, né, Rai? Fobia é a questão de um medo, né? Então a gente pode ter fobia, fobia de uma forma assim específica, né? Então, por exemplo, barata. Tem gente que tem fobia de barata, né? Altura. Fobia de altura, né? Então, fobias elas podem ser muito derivadas, né? A fobia mais comum que a gente tem é a fobia social, né? Que é aquela da gente se expor, né? Da gente falar em público, né? Então, se a gente for falar em público para juntar 100 pessoas, né? Então, você vai achar uma quantidade da população muito pequena que vai conseguir, porque, né? Vai inibir. Então, fobia é uma coisa muito específica, né? Medo de avião, uma fobia, né? Tem gente que não pega avião de jeito nenhum, né? Medo de elevador. Ah lá, da minha mãe tem medo de elevador. Tem que ver se é só de elevador ou de lugar fechado, né? Que ela pode ter claustrofobia. Ou de altura, né? Ou de altura. Ela imaginar que tá subindo, ela tá... Entendeu? Então, a questão da depressão... então, como fazer isso, né? Eu penso assim, às vezes a gente fica pensando assim, que momento a gente se afastou desse interior nosso? Em que momento nós nos entregamos a viver para fora? Em que momento nós nos entregamos a viver para fora para que a gente fosse aceito? Um dos grandes medos que a gente tem é não ser aceito, é uma necessidade que a gente tem. E a gente gera um padrão de comportamento para satisfazer o exterior. Então, quando alguém fala assim, você não... Depois, do medo da morte, a gente fala isso para você aí, Dri, daqui a pouco. Então, o que acontece? A gente fica numa situação de sofrimento, quando a gente não consegue olhar para dentro. Eu falo muito isso com Heidel, que a gente que é terapeuta, a gente está o tempo inteiro voltando para dentro para se curar, porque senão a gente não consegue entregar nada para ninguém. Porque a gente está sempre projetando os problemas da gente no cliente, né? A gente está sempre com algumas questões interferindo nesse tratamento. Então a gente precisa estar o tempo inteiro entendendo, se responsabilizando por quem somos, como a gente deve agir, né? Então, quanto mais desperto para quem eu sou, inclusive para as minhas, principalmente para as minhas fragilidades, para as minhas limitações, né? É importante para que eu possa ir trabalhando. Em algum momento da minha vida ou da vida dessa pessoa que está com depressão, ela se afastou dela para agir, como o Rádio falou aqui, para agradar alguém, que geralmente é na nossa infância. E a gente começa a criar esse padrão. Então, o nosso pai, a gente faz uma coisa bonitinha, o pai fala, nossa, que bom, parabéns. Se a gente não faz, a gente vem a punição, certo? E aí a gente cresce com essa forma de se relacionar com o outro. Dependendo do que eu entrego pro outro, eu vou ganhar o meu parabéns, ok? Ou eu vou ganhar a punição. O que acontece é que quando a gente começa a crescer e mantém essa relação com o outro, o que acontece? Eu dou alguma coisa para o outro e o outro não me dá a minha gratificação. Aí vem a frustração. E a sensação de quê? De que eu não fui legal. Aí vem a culpa. Eu nem ganho minha gratificação, o que me faz ficar revoltado com o outro, porque se a gente for voltando, fazendo as terapias, a gente percebe que a gente se revolta com os nossos pais, principalmente na época da adolescência, a gente entra numa revolta muito grande. E aí a gente começa a carregar aquilo que o Raido falou, a culpa, e aí vai trabalhando, vai interferindo na sua autoestima. Quer dizer, quanto mais você vive para esperar a gratificação de fora, mais abalada a sua autoestima fica. E você vai se culpando, o que gera uma certa raiva de você mesmo, né? E aí esse padrão de comportamento, que é ciclo, né, vicioso, você vai fazendo sempre do mesmo. Se você não está buscando saber onde você está errando, como é que você vai descobrir? Como é que você vai perceber
que você entrou nesse processo. E aí você não tem esse hábito. Então você fica no ciclo assim, depressão, necessidade de mudança, mas você não consegue saber, não consegue correr atrás daquela mudança, aí você volta para depressão. Quando você tá na depressão e fala, chega, não quero mais viver isso. Você sente a necessidade de mudança e realmente vai fazer o quê? Vai identificar as suas emoções. Quando você consegue identificar as suas emoções, você fala, caramba, eu sinto isso, eu sinto tristeza, eu sinto raiva. De que eu sinto raiva? De que eu sinto? Por quê? Aí você vai perceber o seu comportamento. Em que momento a raiva, o medo, a tristeza, ela me atinge, quer dizer, ela aflora. Aí você vai perceber o seu comportamento. Quando você associa a emoção ao comportamento, você percebe que é você. E aí você se responsabiliza. E há uma expansão da sua consciência. Aí você desperta para algo novo. Aí você percebe que você precisa saber lidar com essa emoção para melhorar o seu comportamento. É quando você vai procurar o conhecimento. E aí seja conhecimento através de terapias, de vivências, de livro, de vídeo. E aí você vai... O que vai acontecer? Pode ser que você volte... Como é que você fala? Recorrência. Você vai recorrer, né? Vai acontecer novamente a depressão, mas não mais com a mesma intensidade. Aí você volta a buscar o conhecimento. E depois você vai acabar identificando novamente. Por que eu caí? Caí de novo. Por que eu deprimi de novo? Aí reconhece a emoção, reconhece o comportamento, conhecimento, terapia, até que um dia você não vai mais entrar em depressão, não nesse transtorno, não nesse buraco mais. Você vai sentir tristeza, vai se sentir ameaçado, sim, mas num nível onde você consegue superar sozinho já. E que não é patológico, né? E que não é patológico. Não é uma doença. Não é uma doença. É um sentimento humano, né? Tristeza todo mundo sente, né? E é necessário. É você necessário. ficar o quê? Isso, né? Tem exatamente. motivação. Né? Você tem que ter alegria, tristeza, né? E aí você vai sair dessa condição e aí você, nesse ciclo, acabou a depressão. Você vai direto para quê? Para reconhecimento, vontade de conhecer, reconhecer, sair da situação de tristeza e vai reconhecer a emoção e vai buscar. E aí esse ciclo vai ficando cada vez mais tranquilo de ser feito. Porque você vai se conhecendo cada vez mais, desenvolvendo ferramentas cada vez melhores para transpor essas dificuldades, para transpor as suas inseguranças, as suas carências, as suas necessidades. Mas é necessário que se invista em autoconhecimento. Isso a gente não pode de maneira alguma desistir ou pensar que não é tão importante. Eu vou deixar para depois. Por que a gente ainda vê muitas pessoas repetindo o padrão de abuso, de depressão, de violência, como disse o Heidel? Porque nós trazemos na consciência, no padrão da nossa família, e nada contra eles, né? A Cris está aqui. Juliana, minha mãe deseja boa sorte para você. Beijos, ela até agora tá lhe assistindo e tá amando. Manda um beijo para ela, Cris. Diz que eu tenho saudade dela, das nossas risadas. Então, gente, Eles estão em Maceió? Vocês estão em Maceió, Cris? Raida tá querendo saber. Põe aí pra nós. Se tiver em Maceió, não tem tristeza, não. Na beirada da praia, né? Respirando vento sem Covid, né, Cris? Então, gente, é muito importante que a gente entenda esse ciclo e que a gente procure, ei, Tude, boa noite, e que a gente procure esse tratamento. E quando necessita, o Heider falou uma coisa sobre medicamento, né, Heider? A gente não é contra medicamento, principalmente ele que é médico, mas o Heider tem uma fala sobre medicamento que eu acho muito bacana. O que é o medicamento diante da depressão? O que você já chegou a essa conclusão? Quando a gente está diante de uma depressão, né, que a gente falou biológica, né, uma questão de neurotransmissor puramente, né, o remédio é fundamental, né, e realmente resolve a situação muito bem, né. Mas a gente não pode considerar que é uma terapia única, né, a psicofarmacologia, né. Então a gente tem que ter esse olhar biopsicossocial e espiritual da pessoa, né? Então o problema às vezes não está no biológico, né? Está no social, está no psicológico, ou às vezes está em conflito espiritual, né? A sua espiritualidade está em conflito, então tem que resolver esses lados também, né? Então a medicação, quando ela é aplicada num local que não é a origem, né? Não é biológica, né?
você pode produzir simplesmente uma ausência de sintomas, né? Você tira os sintomas, então alivia, logicamente alivia, né? Mas também te impossibilita, né, de você assumir, né, ou fazer parte do problema, né, que você tem que restaurar, né? Então você entra numa zona de conforto, né? Eu tomo remédio, não sinto nada, ficou bom desse jeito e eu não vou fazer terapia, não vou fazer mais nada porque está tudo resolvido, né? E quando você vai parar de tomar o remédio, né? Nunca mais, né? Porque se você parar de tomar o remédio, vai aflorar tudo de novo, porque as coisas, né? A raiz não está solucionada do problema, né? Então, há uma necessidade hoje de fazer uma conjugação, né? Precisa tomar remédio, mas precisa de terapia, né? Então, acho que isso aí sempre tem que ter as duas coisas andando juntos, né? E é isso que vai fazer com que você se sinta mais capaz, porque o que a gente tem percebido é o seguinte, às vezes a pessoa recebe alta do raio, né, da terapia e tudo, e a pessoa se sabota e volta. Por quê? Porque ela viveu tanto tempo, é como qualquer padrão. Se eu vivi muito tempo acreditando que nenhum homem presta, até eu mudar isso, eu vou ter que voltar, né, nesse padrão de diálogo comigo mesmo, de busca. Toda vez que eu pensar nisso, falando, não, Juliana, não é todo homem que não presta. Vamos lá, vamos pensar diferente. Aí a gente vai lendo, vai conhecendo, vai conversando, vai criando meios de acreditar em novas, né, situações, inclusive passando por hipnose, que isso ajuda muito, para se livrar, né? Muitas vezes a gente, para se livrar desses padrões de pensamentos, de crenças, e o remédio é a mesma coisa. Se você acredita no remédio, muitas vezes a pessoa fala assim, eu não preciso de terapia, eu vou tomar remédio e resolvo isso logo, eu não aguento terapeuta. Mas existem várias formas, e várias formas hoje, principalmente, de terapia, né? A gente tem vários, a psicologia tem várias linhas, tem a psicanálise também, que também tem várias linhas, várias escolas. Então é interessante a gente ir buscando, se não se adaptou com um terapeuta, busque em outro. O importante é que em algum momento você falar, eureka, aqui, achei o meu terapeuta. E aí você vai conseguir encontrar-se. Isso é que é a cura de qualquer transtorno. Mas tem pessoas e situações que já viveram tanto tempo, que tem uma insegurança muito grande, mas que mesmo assim pode ser extremamente... A constelação familiar sistêmica é perfeita. Érica, ela é perfeita, mas ela não substitui a terapia. A gente precisa passar pelas vivências, sim, é muito bom, eu sou muito a favor. A hipnose... Não, nenhuma terapia de vivência, ela substitui a terapia em si. A gente quer tudo muito rápido, a gente tá vivendo num mundo que tudo é para ontem, né? E a gente tudo quer uma cápsula que resolve, ou algo que resolva rápido. A gente não resolve uma vida inteira, construções de pensamento, de entendimento, crenças, valores. A gente não resolve isso, às vezes, muito rápido. E às vezes você passa 10 anos numa terapia e em uma sessão te dá um insight e você tem um salto quântico. E aí você fala assim, curei, não preciso da terapia mais. Aí de vez em quando você passa por uma situação difícil, você procura terapeuta de novo. Mas é no tempo, o tempo o terapeuta não pode determinar. Eu vou te curar. Ninguém cura ninguém. Quem vai se curando aos poucos, no nosso tempo, somos nós. E nós jamais estaremos prontos. Nós desenvolvemos uma inteligência emocional, nós sofreremos menos, nós não entraremos talvez em grandes buracos, em grandes depressões, em desistência total da existência, mas nós teremos sim conflitos, porque nós não estamos prontos, não sairemos daqui, e quanto mais a gente vive, mais nós percebemos que nós não sabemos nada. Eu acho que é igual, por exemplo, né? A história da psicanálise, né? Que ela lutou muito com o entendimento da histeria, né? Daquela questão histérica, o que era aquilo, ninguém achava um remédio, não tinha remédio para aquilo, né? E o que foi entendido, né? Olha só, a histeria era apenas um avesso a uma sociedade, a um ambiente repressor. Se você não tivesse o entendimento disso, né? Sua histeria jamais seria curada, né? Então, olha só,
um comportamento avesso a um ambiente, né? É o que a gente está vendo hoje também em relação à depressão, né? A depressão é um comportamento, né, uma emoção ao avesso da sociedade contemporânea, onde você não pode adoecer, não pode ter sofrimento, né? Verdade. E tem que se recuperar no mínimo tempo possível, né? Todo mundo está com pressa, né? Então, olha só, a gente já começa a fazer uma conexão de histeria, depressão com o ambiente, com a sociedade que a gente está vivendo, né? E acaba que eu li uma coisa muito interessante, que é a questão do capitalismo, né? Essa busca incessante, é o desejo constante, né? Eu acabei de comprar uma roupa, eles já estão lançando a moda de outono, de inverno, estou no verão, eles já estão lá na moda de inverno. Então você está sempre desejando. E nem tudo que você deseja nesse mundo capitalista, você conquista. E aí, lembra que a gente falou da frustração? Que a depressão está muito ligada a tudo que você quer de gratificação, você deseja e se empenha naquilo e a gratificação não chega? Então, o mundo capitalista, ele trouxe muita frustração. Então, você tem o ideal de corpo, você tem o ideal de roupa, você tem o ideal de casa, de carro, e você vive desejando, você nunca tem tempo de viver aquilo que você conquistou, porque logo depois, eu comprei um celular muito bom, e tudo é muito rápido, acaba muito rápido, quebra muito rápido, perde a validade muito rápido, aí você já está desejando algo melhor, porque o meu já não está muito bom, a câmera não está boa, já tem uma câmera super, hiper, master, blaster, e aí fica a frustração, porque você nem pagou ainda o seu celular, e já tem outro para você comprar. Acho que é a questão do desejo não atingir o alvo, né? Exato. O desejo não atinge o alvo. E é uma questão mercadológica, né? A gente tem o iPhone 10, que é o iPhone 11, né? 20, 30. E no mês seguinte, né? E no outro mês o 12 e assim vai, né? Só que a questão está ficando tão séria, né? Que a gente está fazendo essa atitude mercadológica até mesmo com as pessoas, né? Nós estamos descartando as pessoas, né? Não serve para mim, não, meu desejo não atinge o alvo nessa pessoa, deleta, descarta, né? Isso. Então, tô namorando, mas é melhor descartar porque vem o carnaval, né? Então, descarto. Então, a gente está fazendo isso, essa atitude até mesmo com as pessoas, né? E isso está produzindo realmente uma ruptura entre as pessoas, né? A questão do desenvolvimento do amor, né? Do entusiasmo pela vida, né? Porque tudo é passageiro, tudo acaba, né? O desejo, ele é perene demais, né? Então, é por aí também eu vejo essa situação, né? Gente, então nós estamos acabando já o nosso tempo. Eu espero que esse bate-papo tenha sido muito bacana. Eu gostei de estar aqui hoje, de ter o Raido aqui comigo, porque ele quase não tem tempo, né? Muito curso, a faculdade e tudo mais. Mas assim, foi muito bom ter vocês, a gente já tá, né, no finalzinho mesmo do nosso tempo, agradecendo aí o Marco que entrou, seja bem-vindo. A gente vai deixar essa live gravada e para que todos possam assistir depois, compartilhar, para quem vocês acharem, né, sentirem no coração que realmente vai fazer a diferença. A gente sabe que a depressão não é só uma dor, um mimimi, tem matado muita gente, muitas pessoas têm desistido da vida ou têm vivido uma vida sem vida. E você, nós nascemos para sermos felizes. Eu acredito muito nisso, muito. Eu acredito que a vida é um desafio constante e é isso que motiva a gente, né? Eu acho que se a gente desistir dos desafios, a gente desiste de viver. Então é isso, a gente tem que manter essa energia, né? E Aristóteles já deixou pra gente, já, né? É uma solução, né? Tenha na vida sempre algo para fazer, amar e esperar. Né? Meu marido. Gente, gratidão. Boa noite para vocês, tá? Pela primeira vez, ó, a energia do Eneativo 5. Não ensaiamos isso. Tchau, gente. Boa noite. E que venham mais, né, com ele aqui. Peraí que... agora sim.